Bom, meus queridos, tivemos um contratempo, resolvi mudar de lugar para pegar um Wi-Fi melhor aqui. Espero que ela não tranque mais. Então, estamos iniciando aqui novamente o estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos ver o capítulo 4, a partir do versículo 1. Se for possível, vamos ver todo esse capítulo hoje. Há uma série de descrições de coisas que nos fundamentam, assim, em princípio, símbolos, figuras e coisas que nós podemos estar observando aqui dentro do livro de Apocalipse. Então eu já vou dar continuidade aqui ao processo de começar a leitura. Então diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Bom, a primeira coisa que precisamos enfatizar aqui é que a partir do capítulo 4, deixando 1, 2 e 3 para trás, a figura do livro de Apocalipse é tudo aquilo que está por vir. Então ele é profético e automaticamente, dizendo isso, ele é futurístico então. Ele fala do futuro. Bom, depois destas coisas, conforme a linhagem teológica escatológica, ou seja, o estudo daquilo que está por vir, conforme a maneira que a pessoa vê, se ele é pré-tribulacionista, que é o nosso estudo, ou se ele é meso, ou se ele é pós, ele vai entender essa expressão depois dessas coisas de uma forma diferente. Nós, no nosso estudo, quando lemos aqui, depois destas coisas. Bom, pode-se entender que depois destas coisas seria, tem um avião passando aqui, seria assim, Deus então deu uma visão na terra para João, e agora então ele está dando outra visão. Mas quando lemos o final do versículo, quando ele diz assim, ó, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Bom, aqui pega uma força para entender que ele está falando daquelas coisas que eram antes, em relação, ou seja, depois daquelas coisas que eu falei no capítulo 1, 2 e 3, vão acontecer essas, que eu vou falar a partir de agora. Então, falando assim, eu quero dizer que depois dessas coisas, ainda que alguém tente se escapar no início do versículo, não escapa na segunda parte, na parte final dele, aonde depois destas coisas, certamente o Senhor estaria falando depois da era da igreja. Assunto encerrado. Vamos em frente. Bom, aqui no livro de Apocalipse, quando nós vimos a carta para Filadélfia, quando nós vimos a carta de Laodiceia, e olhando agora o capítulo 4, nós vemos a menção de 3 portas. Lá em Filadélfia, o Senhor diz que abriu uma porta aberta, que certamente falava, em princípio, de uma porta aberta para a evangelização. Vamos relembrar? Tem um momento, então, que o apóstolo Paulo diz assim, olha, uma porta se me abriu, uma grande porta se me abriu para a evangelização. Bom, agora os construtores acabaram de ligar uma bitorneira aqui perto de mim. Bom, vamos lá. Meus queridos, com bitorneira e tudo. Espero que o som não fique prejudicado aí para você. Vou tentar falar mais alto aqui. Mas o que nós temos? Na carta à igreja Filadélfia, há uma porta que o Senhor abre para a evangelização. Quando nós olhamos a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, nós percebemos que há Jesus batendo na porta, porque na verdade a porta que ele está se referindo é a porta do coração das pessoas de Laodiceia que estavam com seu coração fechado para Jesus. E aqui nós vemos uma porta se abrindo nos céus. Bom,
Observe que ele diz que ele ouve uma voz chamando ele do céu, semelhante à voz que falou com ele na primeira visão que ele teve, que falou com ele na terra. Meus queridos, a palavra de Deus diz que nós seremos levados ao céu por o soar de uma trombeta. E aqui, dentro de uma visão pré-tribulacionista, há uma visão que essa trombeta, na verdade, ela é uma voz que chama. Quando Jesus Cristo chegou diante do túmulo de Lázaro, ele olhou para o túmulo e disse assim, vem para fora. Então vai chegar um momento que o Senhor vai olhar para nós, primeiramente os mortos e depois os que estão vivos, e dizer assim, vem para o céu. E vou dizer uma coisa, não tem quem possa segurar, cheguei até a me arrepiar aqui agora, não tem quem possa segurar isso, porque é o Todo-Poderoso, aquele que tem a voz como as muitas águas, aquele que tem a voz como o trovão, aquele que tem uma voz como a voz da trombeta. Bom, é o mesmo tipo de voz que vai arrebatar a igreja. Falando de arrebatamento, nós encontramos no livro de Gênesis, lá atrás no livro de Gênesis, tem o arrebatamento de Enoque. Depois nós, no livro de Reis, encontramos o arrebatamento do profeta Elias. Depois nós encontramos a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Nós encontramos posteriormente Filipe sendo arrebatado da faixa de Gaza e sendo aparecido lá em Azoto. Depois, mais adiante, o apóstolo Paulo dissertando a respeito das suas gloriosas experiências com Deus. Ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu. Bom, falando de céu, existe o céu atmosférico, que é o primeiro. Existe o céu, o segundo céu, onde em princípio Satanás está preso em cadeias de escuridade. E há o terceiro céu, aonde o Senhor habita. E nós junto, em figura, como o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Tanto que a palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Falando disso, eu quero dizer aqui que a visão, que era uma voz tipo trombeta, dizia para ele, sobe para cá. Meus amados, João, em termos proféticos, em termos daqueles que estudam e conhecem com profundidade o livro de Apocalipse e as profecias, eles afirmam que esse chamamento que a voz como trombeta chama João, ele é um exemplo do arrebatamento da igreja que estaria acontecendo nesse momento. Bom, um símbolo do arrebatamento da igreja que recém tinha acontecido porque a igreja não está mais aqui. Caminhando então, vamos lá. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Nós já falamos isso na semana passada, que o apóstolo Paulo, discorrendo no livro de 2 Coríntios, que ele foi levado ao terceiro céu, e ele não diz que é ele, né? Ele diz que se gloriaria de alguém que na verdade pudesse ter tido tal experiência. Ele está se exaltando sem dizer que é ele mesmo, mas ele não está se exaltando porque ele tinha um coração humilde, sabendo quem ele era, mas ele fala então que ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo. Uma visão teológica diz o seguinte: é impossível que o João, como diz aqui, eu fui arrebatado em espírito, seria meio que impossível que ele fosse com o corpo, porque o corpo dele não tinha ainda sido glorificado, mesmo porque ele estava vivo. Jesus não arrebatou ele, né, no sentido da visão que ele estava tendo, porque ele estava tendo uma visão das coisas que já tinham acontecido, ele está tendo uma visão futurística, mas naquele momento João estava no seu próprio corpo ainda, tanto é que ele estava vivo. E a verdade é que o que ele está vendo é uma visão profética. Enquanto ele estava no seu corpo, ou ainda que o seu corpo tivesse morto, como ele não tinha um corpo glorificado, na verdade ele estava vivo, não quero confundir você, vou falar de novo. João estava vivo, ele estava no seu corpo, ele foi levado em espírito, porque se ele estava vivo e Jesus, no caso, na época que deu essa profecia para ele, que foi mais ou menos em torno do ano de 95, 96 depois de Cristo, ele não tinha como ir com o corpo.
Isso é uma visão teológica, por isso que ele só foi em espírito. Bom, o apóstolo Paulo diz, eu não sei, esses teólogos podem estar certo ou podem estar errado. Mas isso não é tão importante quanto aquilo que ele viu. Vamos ver o que ele viu. Ele diz que tinha no trono, ele viu um trono e viu uma pessoa sentada no trono. Antes de comentar isso nesse versículo, vamos ler o próximo versículo, que é o 3, onde nós podemos explanar um pouco melhor sobre isso aqui. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Meus queridos, nesse contexto profético dessa visão que foi vista, alguns dizem por causa da pedra de jaspe, né, e de sardônica, que é a primeira e a última pedra que um sacerdote levítico, né, usava no tempo da lei. A primeira pedra significando uma tribo de Israel e a última significando a última das tribos de Israel. Alguns fazem menção que esta aparição era uma figura de Jesus Cristo, mas não faz menção que existiam outras pedras. Está falando da aparência do trono. Então, aqui diz o seguinte, alguns então dizem que aquilo que estava sendo visto como uma figura do trono era a figura do Pai. E quem estava sentado no trono era o Pai. Então, falando assim, o que João viu foi uma exaltação, a majestade, a soberania, a grandeza e a perfeição de Deus. Bom, isso é indiscutível. Bom, jaspe é uma pedra branca brilhante, que se entende que significa e falaria de pureza e de santidade. Já essa pedra sardônio, ela é um vermelho brilhante ou um marrom brilhante, aonde se entende que falaria de retidão. Diz a visão, e ele descreve que existia um arco sobre, e nós sabemos que o arco celeste, que é melhor dizer arco celeste, e eu sempre preferi, aprendi assim, dizer ao arco-íris, né? Embora os tempos tenham mudado, Íris é uma deusa. Então, o arco celeste, nós sabemos que ele tem 7 cores. Então, Deus, ele pegou o seu arco e colocou ele há muitos anos atrás, quando destruiu a terra, fazendo uma aliança, um pacto com Noé. Então, a presença desse arco pode ser algo expressivo em suas diversas cores, falando então dos múltiplos aspectos que estão na presença de Deus, que podem produzir satisfação para aquele que está ali. Mas também alguns dizem que esse arco, ele estaria lá, e que Deus teria colocado esse arco lá, para que a igreja chegando ali pudesse ver que ele é um guardador da aliança e que não a destruiria diante da tribulação, porque ele é fiel às suas promessas e ele é fiel à promessa que fez em relação à igreja de guardá-la da tribulação, como ele prometeu para a igreja de Filadélfia. A provação, eu vou te guardar da provação que vai vir sobre o mundo. Ele é fiel às suas promessas. Falando isso, diz que, de uma forma geral, a aparência do trono tinha a cor verde da esmeralda. Essa era a aparência do trono. Na verdade, a cor verde representa a vida. Quero deixar bem claro aqui isso aqui. Pastor, de onde é que tu tirou essas coisas? Eu não estou aqui falando da minha revelação. Quem trabalha comigo, aquelas pessoas que já congregaram comigo, quem sabe você está ouvindo como pastor, você que congrega, você sabe que eu sempre procuro dizer que 99,99% das coisas que eu posso falar e ensinar, eu aprendi não da minha própria revelação, mas eu aprendi dos outros. Então, observe que é perigoso
É perigoso andar perto de alguém que tem muitas revelações, especialmente revelações maravilhosas da Escritura. Se você for procurar se informar sobre esse assunto, você vai descobrir que eu fiz uma grande pesquisa. Falando disso, então, eu quero dizer o seguinte: a cor verde significa vida, a vida eterna que vem de Deus. Então, o trono, ele é um emanador de vida, né? Da esperança daqueles que estão ao redor de Deus. Caminhando no capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Bom, meus queridos, é praticamente impossível que esses 24 anciãos, e não é anciães, é anciãos, eles sejam anjos. Bom, vestido de branco eles estavam, mas eles tinham uma coroa na cabeça. E o fato de ter uma coroa na cabeça, isso praticamente define que eles foram coroados. E não há menção bíblica aqui, na verdade, que os anjos são coroados. Falando sobre isso, então, o que são esses 24 anciãos? Esses 24 anciãos, eles na verdade representam os salvos, como um todo. Eles são representantes de todo o povo que é salvo. Falando disso, então, a ideia que se tem é que 12 desses representantes seriam os 12 patriarcas, né? Os 12 filhos de Jacó, as 12 representantes das 12 tribos, que representariam a dispensação da lei. Vou repetir. Então, dos 24, 12 deles seriam do Antigo Testamento os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, que cada um se tornou uma tribo de Israel, aonde eles representariam a dispensação da lei. Os outros 12 seriam os 12 apóstolos do Cordeiro, representando então o período da graça, né? Falando então da dispensação da graça, sendo eles os representantes diante do Cordeiro, no que diz respeito a todos aqueles que são a igreja. Então isso faz 24. Por que eles estavam vestidos de branco? Bom, eles não se vestiram de branco, já falamos sobre isso. Há um grande perigo de nós termos uma justiça própria, e todos nós temos um pouco. E temos que abrir mão então da nossa justiça própria, para que possamos então tomando a justiça de Cristo. Eles foram então vestidos de branco porque o Senhor os vestiu. O Senhor providenciou para eles uma vestimenta porque eles foram lavados no sangue de Jesus. E as obras deles foram consideradas justas diante de Deus. Aqui também diz que eles tinham uma coroa. Bom, aqui tem uma evidência muito importante do arrebatamento da igreja. Meus queridos, eles tinham uma coroa. Então, certamente, se eles tinham uma coroa, e há uma promessa de recebermos uma coroa, a igreja receber uma coroa. Se eles tinham uma coroa, e eles são representantes da igreja, ainda que alguém possa achar uma outra maneira de dizer, e há outras explicações diferentes dessa que eu dei, sobre os 12 e 12, mas eu vou dizer uma coisa: se eles estão coroados, é sinal que eles compareceram diante do tribunal de Cristo. E na verdade suas obras, não a sua fé, a fé dá direito à salvação. Nós somos salvos, Deus nos traz a sua graça maravilhosa e entramos a ela por meio da fé. Mas na verdade, a coroa fala de recompensa, a coroa fala de galardão. Esses foram coroados e são representantes da igreja. Eles estavam ali numa proximidade maior, porque o Senhor tinha prometido aos seus apóstolos que eles sentariam em 12 tronos. Nós podemos ver então que, representando como figura da igreja, o tribunal de Cristo, aonde cada um de nós há de comparecer, nós vamos ser galardoados ou recompensados,
segundo a verdade daquilo que fizemos, com as motivações corretas do coração. Já falei sobre isso antes, estou reforçando: tudo aquilo que for feito de correto por fora, que a intenção é impura por dentro, vai ser queimado no fogo, porque ou é palha, ou é madeira, ou é... eu me esqueci agora o último elemento. Mas são coisas queimáveis. Falando sobre isso, eu quero dizer então que as coroas só são dadas mediante o momento que se chega diante do tribunal de Cristo. Então ele já aconteceu. Essas pessoas não poderiam estar com coroa. Então aqui há uma afirmação da visão pré-tribulacionista. Falando sobre isso, quero ler aqui o versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Bom, esses relâmpagos, esses trovões e essas vozes, num primeiro princípio, eles podem, numa visão teológica, representar a bênção ou também a ira de Deus. Quando Deus se manifestou lá no Monte Sinai, a palavra de Deus diz que houve um fogo que foi até o meio do céu, e haviam relâmpagos, havia uma trombeta, haviam trovões. Ali estava sendo dada a lei, não era um momento de julgamento. Mas olha o princípio teologicamente que é ensinado. Quando nós olhamos, eu vou olhar aqui para a rua, que escolhi aqui a parte quase da frente da minha casa, onde está barulhento, com cachorro, com bitorneira, com vizinho chegando. Mas vamos lá, foi uma correria hoje que deu errado onde eu estava fazendo lá. Mas voltando aqui, quando nós olhamos para a rua e nós vemos o vento, nós vemos os barulhos dos trovões, nós vemos os relâmpagos, né? O que nós pensamos? Vai vir uma tempestade. Então também se crê teologicamente que esse momento, ainda que ele pudesse expressar a grandeza de Deus, no sentido de poder abençoar, como vemos lá, porque a lei ela tinha como princípio abençoar aqueles homens, levando eles a ter um relacionamento com Deus, ela pode muito mais do que isso simbolizar a tempestade que estaria chegando. Que na verdade, a partir de agora, vem toda uma série que nós vamos ver a partir do capítulo 6, né? Então, de selos, de trombetas e de taças. Falando então disso, a tempestade que viria seria a tribulação e a grande tribulação. Caminhamos então, podemos dizer que já vimos sobre isso, né? Esse contexto de falar dos 7 Espíritos de Deus. Não, Deus não tem 7 Espíritos, Deus tem um Espírito só, que é o Espírito Santo. Então, até para você que está me ouvindo, esses montes de espíritos que estão por aí são anjos. A Bíblia diz que há anjos que são enviados para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então eles são espíritos ministradores, são anjos de Deus. Mas existem anjos caídos, que na verdade muitas vezes operam em muitos lugares, trazendo revelações, falando das coisas que aconteceram, dizendo das coisas que vão acontecer. Bom, meus queridos, os 7 Espíritos de Deus, na verdade é um Espírito só. Está usando aqui a simbologia, vou puxar aqui para ler certinho. Ardiam 7 lâmpadas de fogo. O fogo sempre foi para nós, especialmente para nós que cremos e que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Ele batiza. Nós cremos que o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, falando sobre isso, nós já vimos mais de uma vez que existe 7 virtudes do Espírito Santo. Ele tem uma natureza sétupla, e essa natureza dele está expressada em 7 atributos que ele tem. Espero não me esquecer aqui. Bom, é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder,
o espírito de temor, e faltou um aqui que eu me perdi na sequência, mas são 7. Amém? Falando sobre isso, então quero reforçar que na verdade esses 7 espíritos de Deus, na verdade são 7 virtudes, que já foram descritas e bem descritas ao longo dos outros vídeos. Vamos ir para o versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor dele 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, o mar de vidro, existia um mar de vidro diante do trono. Então há o trono com esse aspecto do jaspe e do sardônico, como também de um aspecto com arco celeste por cima, e o aspecto geral era como que a esmeralda de cor verde. Mas diante do trono, e havia alguém assentado no trono, está então um mar como fosse um cristal. Bom, um cristal, ele é... Você já foi no mar? Não sei se você já teve a oportunidade de ir a Santa Catarina, ou viajar em algum lugar onde o mar é bem calmo. Você olha lá e às vezes ele está paradinho. Bom, a verdade é que nós podemos comparar o mar como um lugar das multidões, dos povos, sejam de nações ou sejam de pessoas que estão agitados, né? O mar agitado, ele pode marcar a inquietação das nações, a inquietação dos povos, a inquietação das línguas, a inquietação dos homens de uma forma geral. Então, podemos dizer que o mar terrestre representa as nações da terra. O mar celeste, segundo uma visão teológica, ele representaria, como a melhor de todas as explicações, a própria igreja, ou as nações celestiais. Falando sobre isso, então, eu quero dizer que nós estamos falando que esse mar seria a figura da igreja. Isso aqui acho que é a principal evidência. Há quem diga que pudesse essa água que está ali poder representar a água do batismo, ou a água da palavra, né? Porque a palavra, ela é uma água que limpa. Mas, meus queridos, a igreja arrebatada, ela estaria diante de Cristo numa calmaria, né? De um mar como se fosse um mar de cristal, de vidro, né? Totalmente calmo e sereno, sem aflição, sem angústia, sem peso, porque a glória e a paz do Cordeiro certamente ministra e aquieta tudo que está na sua presença. Vem cá, você sabe que animal chucro corcoveia quando nunca ninguém sentou nele? Te lembrou? Jesus Cristo, quando sentou no jumentinho, a Bíblia diz que ele não corcoveou. Tamanha é a paz daquele que é o príncipe da paz. Se aqui ele era o príncipe da paz, não sendo naquele momento o rei deste mundo, no trono de Deus reina a paz inteira e total. Caminhando então, o que podemos dizer? Os 4 animais. Esses 4 animais, eles apresentam características de querubim e também de serafim. Bom, meus queridos, nós podemos ver os querubins aparecendo no livro de Ezequiel. Nós podemos ver um querubim sendo mencionado como um guarda lá no Jardim do Éden. Nós podemos e sabemos que diante do propiciatório, ou seja, a arca tinha uma tampa, e essa tampa da arca se chama propiciatório. Em cima do propiciatório tinha 2 querubins com as suas asas sobre o propiciatório. Nós também conseguimos, olhando para as descrições e para tudo aquilo que tinha que ser colocado. Eu vi aqui que o pastor Ademir está me dizendo, né, que era o feno, madeira, palha e feno. Né? Obrigado, pastor. Na verdade, a questão que nós podemos ver aqui é que... Perdi um pouco a minha linha. Nós também conseguimos ver no templo que as cortinas estavam bordadas, tinha bordadura de querubins. E inclusive no véu
tinha bordadura, o véu que fazia a diferença e separação entre o lugar santo e o Santíssimo dos Santos, também tinha bordadura de querubins. Então, o que se diz? Que querubim significa guardador, aquele que cobre. Então, essas menções que nós podemos fazer aqui, nós também temos a menção que certamente aqueles querubins que são mostrados ali, eles faziam então a guarda do trono de Deus. E a Bíblia chega a dizer que Deus usa os querubins como seu carro, como sua, não carroça, né? Como sua carruagem. Deus anda e os querubins são como sendo a sua carruagem. Falando sobre isso, nós vemos a descrição aqui que eles eram cheios de olhos. Cheios de olhos. Bom, meus queridos, essa quantidade de olhos mostra que Deus deu para eles uma capacidade não igual à sua, mas uma capacidade de ter uma inteligência e um senso de percepção que possa olhar as coisas que estão, quem sabe, para frente, também olhar as coisas que estão para trás. Isso pode falar de futuro, de presente e de passado. Isso pode falar de uma envergadura de poder ver muitas coisas, e coisas, quem sabe até, que pudessem não estar tão claras. Não com a mesma posição de Deus, mas há uma inteligência, há uma capacidade, há uma percepção. É algo como quem vive tão perto de Deus que tem algumas características que o próprio Deus deu para eles. Na capacidade de ter uma percepção aguçada das coisas que acontecem tanto à volta de Deus como também no mundo. Falando sobre isso, quero ir para o versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Está aí. Bom, isso aqui quase que é uma unanimidade, que esses 4 animais representam as 4 características demonstradas por Jesus Cristo nos 4 evangelhos. Isso aqui é quase que uma unanimidade. Então, falando assim, o leão é o rei dos animais. O primeiro tinha a figura de um leão, ele é o rei dos animais. Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Então, o Evangelho de Mateus, ele está descrevendo o Senhor como o rei dos judeus. Se você for ver a descrição genealógica, você vai ver que a descrição ela vai chegar em José. Então, se você nunca olhou esse contexto de genealogia, você vai descobrir, se você olhar a descrição genealógica que há no Evangelho de Mateus e a que há no Evangelho de Lucas, ambas elas vêm vindo de forma igual, daqui a pouco elas se diferenciam e elas chegam, na verdade, em pessoas diferentes, uma sendo, na verdade, a descrição genealógica de Maria e outra sendo, na verdade, a descrição genealógica de José. Mas ambos são filhos de Davi. Falando isso, que eu não tenho como discorrer aqui, quero dizer que a descrição, caindo na figura de José, que ele é o descendente direto de Davi, ele é, então, com toda certeza, o rei dos judeus. Então, ele viu lá um animal com a figura de um leão. Bom, o leão é o rei dos animais, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Então Mateus, declarando para os judeus, que o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, está declarando para os judeus que ele é o rei dos judeus. Amém? Caminhando aqui, a figura de um boi. Bom, o boi é um animal de carga. O boi é um animal de carga. O boi sendo um animal de carga, nós podemos ver que Jesus veio para ser servo. Bom,
Jesus carregou os nossos pecados. Então, Marcos, ele descreve Jesus como um servo. Então, Mateus descreve Jesus como leão e Marcos descreve Jesus como servo. O próximo animal é um homem. Bom, o homem foi criado na terra. Bom, Jesus se fez carne. Ele foi humano. Bom, e a maior prova disso que a genealogia, embora ela diz assim, falando ali que ele estava, eu me esqueci a palavra agora, como é que diz? Parece que diz assim, parecendo, ou assim sendo, esposo de José, ela sendo esposa de José, não me lembro agora a expressão, teria que olhar lá para poder falar, posso até revisar isso aqui no vídeo de amanhã, mas a descrição é genealogia que passa por Davi, mas chega em Maria, e ela está desposada com José. A questão é o seguinte, Maria, ela teve um filho e saiu do seu ventre. Então, Lucas, ele descreve Jesus como filho do homem. Ele fala da humanidade de Cristo. Mateus, ele é o leão, o rei dos judeus. Bom, Marcos, ele é o servo. Então, Jesus Cristo veio para servir. Olhando aqui, Lucas, ele é o homem, ele é o filho do homem. E por último, então, tem a figura do último animal, que é a águia. A águia, ela é a rainha, ou aquela que domina os céus. Bom, Jesus domina os céus e reina soberano sobre os céus. Falando sobre isso, então, vamos dizer o quê? João apresenta Jesus como o Criador de todas as coisas. Então, o leão, o boi, o homem e a águia. Então nós temos aqui a figura do rei, nós temos a figura do servo, temos a figura do filho do homem e nós temos a figura do Deus Criador, o Todo-Poderoso. Falando então desses detalhes, nós vamos caminhando aqui para o versículo 8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. 6 asas são características de um serafim. Bom, os seus olhos, e olhos para todo lugar, nós já falamos sobre isso. Mas a sua energia, para poder, na verdade, que nunca param, não dormem nem de noite nem de dia, e nunca param de cantar e adorar ao Senhor, na verdade, eles estão ali para exaltar a Deus. Para exaltar a Deus. Então, olha só, esses seres que têm essas figuras de animais, eles podem, vou ler aqui, eles têm uma função, na verdade, dupla. Como querubins são guardas celestiais. E como serafins são componentes do coro celestial. Eles poderiam estar cantando, então, da menção da santidade. Santo, Santo, Santo. Santo é o Pai, Santo é o Filho ou Santo é o Espírito. Ou eles poderiam estar cantando Santo, olhando com seus olhos para o passado. Santo é o Deus do passado, Santo é o Deus do presente e Santo é o Deus do futuro. Como olhando a perfeição da santidade de Deus. Não que o Deus do passado, do presente e do futuro fosse um outro Deus. Nós não somos unicistas, né? Nós cremos que existem 3 pessoas e existe um único Deus todo-poderoso. E que Ele é um Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Falando então sobre isso, olhando aqui, cuidando a hora, né? Vamos chegar aqui no versículo 9 e 10. E quando os animais davam glória e honra, e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo:
Bom, nós vamos ver no último versículo que eles diziam. Bom, os 24 anciãos, eles estão seguindo o exemplo dos querubins. Esse ato de se prostrar, olha que interessante isso aqui, até no céu, aqueles que foram coroados e receberam a dignidade de estar sentado nesses 24 tronos, eles se prostram. Você costuma se prostrar? Ou você nunca se prostra diante de Deus? Às vezes nós olhamos Ezequias orando, deitado numa cama, com o rosto na parede, porque ele estava enfermo. Mas, meus queridos, nós temos que entender que o ato de se prostrar é um ato que externa a humildade daquele que o faz, reconhecendo que aquele que está na sua frente é grande, é gigantesco, é todo-poderoso. O lançar as coroas, isso é um reconhecimento da autoridade, da santidade e da perfeição de Deus. Bom, falando sobre isso, eu quero ler o último versículo. O versículo 11 que diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Bom, esse pedacinho que, embora nós pudéssemos muitas vezes termos cânticos que tem várias estrofes, mas há cânticos que nós cantamos, às vezes alguns antigos, que tem uma estrofe só. Esse aqui ficou conhecido como Cântico da Criação. Olha só. Digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, por tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus criou todas as coisas, como diz o cântico, pela sua vontade, e Ele sustenta todas as coisas pelo poder, tanto da sua vontade, como exercendo o poder de sustentar. Uma coisa no mundo é nós criarmos alguma coisa, como dizem, politicamente. Por que não há mais hospitais? O problema não é construir um hospital, o problema é sustentar ele aberto. Então o Senhor não somente quis criar e criou, mas Ele sustenta todas as coisas, sendo paciente e longânimo com os nossos pecados e as nossas iniquidades. Pecados e iniquidades que Ele lavou com seu sangue. Mas se olharmos para os lados, há uma multidão de pessoas que vivem no mundo pecando, e o Deus tolerante tem tolerado, desejando que eles também venham, como nós, a se arrepender e entrar na sua graça mediante a fé em Cristo Jesus para obter uma eterna salvação. Eu quero dizendo isso, olhando aqui, são 15 horas e 46 minutos, eu tenho que dizer para você, a Igreja Família da Fé está aberta todos os dias, não temos culto, mas está aberto todos os dias das 4 horas da tarde, das 16 horas às 18 horas. Para quê, pastor? Para te atender, vou estar lá agora, eu vou estar de segunda a sexta, o pastor Évrido está no sábado e o pastor Giovanni está no domingo. Você pode ir lá, que nós vamos conversar, se você está precisando receber um aconselhamento, receber uma oração, respeitando as normas de distância de no mínimo 2 metros. Tem um álcool gel, tem umas coisinhas que tem que ter ali, tudo certo. Você também pode ir ali para contribuir, passando de carro ali, para entregar, quem sabe, algumas doações de comida, ou já prevendo nessa dificuldade que as pessoas não podem sair de casa nem para comprar uma roupa. Certamente tem pessoas que vão precisar de roupa. Nós já estamos arrecadando algumas roupas para que possamos então. Até quero pedir para você, meu querido, me traz essa roupa lavada. Me traz ela lavada, como algo que você gostasse de receber. Me traz ela lavada e limpa, prontinha. Como a irmã Joyce disse assim para mim, pastor, está com tudo lavadinho, então guarde na tua casa, porque ela não tem carro, mas nós vamos pegar depois. Mas se você tem carro, traga ela e traga ela limpa, prontinha para ser usada. Quero dizendo isso também, dizendo que você pode também nesses momentos ir lá, trazer a tua oferta e trazer o teu dízimo. O gasofilácio está bem na entrada, ali na biblioteca, você pode chegar ali, pegar um envelope, colocar ele, fazendo a sua própria oração e consagrando a Deus.
Estão aqui 15h48. Eu tenho que me mandar para a igreja. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Um grande abraço.